envolvida aí, mas precisa a gente ter um conhecimento. Podia começar já mostrando essa fotinha que está aqui, pequenininha, que eu não coloquei com esse objetivo, mas é que eu tenho tubulação de vapor, tubulação de água, tubulação de ar comprimido. Em todas elas, está vendo que elas estão fazendo ângulos de 90 graus? O ângulo de 90 graus, colocar cotovelo em uma tubulação, independente do fluido, nunca é bom para perda de carga, né? Aqui eu tenho uma geração de atrito aqui na quina, que vai me gerar uma perda de energia significativa. Gente, então veja bem, qual que é o efeito prático da perda de carga, né? A perda de carga, o efeito dela, prático, é queda de pressão no escoamento do fluido. Ou seja, a pressão cai, né? E a perda de carga, ela varia de acordo com alguns parâmetros. Por exemplo, quanto maior o comprimento da tubulação, maior a perda de carga, né? Ou seja, quanto mais comprido, mais perda de energia eu vou ter no escoamento. Quanto mais curva, acessório, válvula, conexão, tudo que eu colocar na rede, você aumenta a perda de carga. Coloquei uma luva para emendar a tubulação, vai aumentar a perda de carga. Pode não ser um aumento significativo, mas aumenta. Consequentemente, a pressão cai. E outra, quanto maior a vazão do escoamento, maior a perda de carga. Veja que a vazão, ela está ligada diretamente com a velocidade. Então, quando eu falo vazão, vamos entender velocidade. Ou seja, quanto maior a vazão, maior a velocidade. Se eu preciso de vazão alta, eu preciso de compensar isso, porque ela vai gerar uma perda de energia muito grande. Como que eu compenso isso? Aumentando o diâmetro da tubulação. Ou seja, a perda de carga, ela reduz à medida que eu vou aumentando o diâmetro da tubulação. Então, tudo gira em torno do diâmetro da tubulação. Eu preciso de compensar a perda de carga dimensionando corretamente o diâmetro da tubulação. Tá? Bom, aqui tem alunos de engenharia civil, produção, mecânica. A minha área não é civil. Quem tiver lá, eu não sei quem é o professor que está dando o projeto de instalações hidráulicas. Lá vocês vão fazer o caminho inverso. Aqui nós vamos calcular a perda de carga em função de diâmetro. Lá vocês vão calcular o diâmetro em função da perda de carga. Quem for ter aula comigo lá em sistemas hidráulicos e pneumáticos, na engenharia mecânica, nós vamos fazer esse cálculo também, dimensionar a tubulação de sistemas hidráulicos e pneumáticos através do dimensionamento da perda de carga. Tá? E como que é esse cálculo? É o seguinte. Bom, o que muda agora? Olha, está aqui a equação de Bernoulli. Essa equação de Bernoulli ela é um pouquinho diferente da outra, né, que a gente tinha calculado. Então, vamos entender o que está diferente. Deixa eu só acertar aqui a apresentação. É o seguinte, o que está diferente aqui, né? A equação de Bernoulli, que a gente tem estudado até agora, é o seguinte, ó, né? A gente viu que P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Ó, vamos tentar corrigir isso aqui. Era para ter escrito lá em cima V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Veja bem. Então, essa daí é a equação de Bernoulli. Tem perda de carga. Quando eu for falar de perda de carga, eu vou falar que isso daqui é diferente. Ó. Na verdade, eu posso até considerar igual fazendo uma outra análise que é o seguinte. Ó. Essa análise seria o seguinte. Deixa eu trazer para cá. Ó. Olha, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, isso daqui é igual a P2
sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2, mais GZ2. Então, vamos analisar. Aquilo que eu estava falando é o seguinte, a equação de Bernoulli, ela considera que um é igual ao outro. E eu acabei de falar para vocês o seguinte, não é igual, é diferente. Qual o fator que entra? O fator que entra é que isso daqui é a energia presente na saída. Aí eu tenho que somar aqui, ó, a perda de carga, que é o HLT. Ok? Então, veja bem, se eu pegar a energia que estava presente na entrada e, né, para eu obter um balanço de energia, eu pego a energia que está presente na entrada e vou dizer que a energia presente na saída mais a energia que foi perdida, né, aí eu tenho um balanço de energia. Ou seja, se eu quiser calcular o valor de HLT nessa equação aí, ó, como que seria? Eu vou fazer o seguinte, ó, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 menos, aí eu vou pegar tudo isso aqui que está dentro do parênteses e jogo para lá subtraindo. P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Isso daqui, olha, beleza, agora eu já sei o que é o HLT. HLT é chamado de perda de carga. O HLT é por causa do inglês, tá? Depois vou mostrar ali para vocês. Perda de carga. Qual que é a unidade de medida aqui? Ele vai me falar o seguinte, em joules por quilo, porque joule é a unidade de medida de energia, não é? Então, eu estou querendo... quando eu calculo a perda de carga aqui, ele vai me falar o seguinte, para cada quilo de água ou de fluido transportado, né, escoado, você está perdendo tantos de joules de energia. Ok, talvez para física, para a área de ciências, vamos dizer como um todo, né, seja uma unidade de medida considerável. Bom, mas aí não é muito prático para nós, o fato é esse. O que representa isso fisicamente? Bom, aí aqui eu posso fazer uma jogadinha que é o seguinte, imagina que eu pego toda essa equação daqui para cá, ó, tudo, e vou dividir isso daqui, ó, por G. Então, eu vou ter joules por quilo vezes metro por segundo ao quadrado. O que sobra no final? Primeiro, o que sobra é o seguinte, né? Quando eu pego dividindo por G, veja bem, nós vamos ter o seguinte, ó, o HLT maiúsculo dividido por G, isso daqui é o HLT minúsculo e tem diferença. Nós vamos entender o seguinte, ó. Então, quando eu venho para a equação de Bernoulli que eu escrevi ali em cima, o HLT minúsculo vai ficar o seguinte, ó, HLT minúsculo, né? Por quê? Porque eu vou dividir tudo isso daqui por G. P1 sobre ρ dividido por G, né? O que vai me dar? Vai me dar P1 sobre ρ G. Ficou legal? Não, deixa eu reescrever isso aqui. Ó. P1 dividido por ρ vezes G. V1 ao quadrado dividido por 2 sobre G vai dar V1 ao quadrado sobre 2 vezes G. Mais GZ1 dividido por G vai me dar Z1. Ok? Então, isso aqui é o índice 1, tá? Menos tudo do índice 2 dividido por G. Então, vai ficar o seguinte, ó, P2 sobre ρ vezes G, mais V2 ao quadrado sobre G2, ou 2G, né? Vamos colocar na sequência igual eu coloquei do anterior, 2G, mais Z2. Ó. Ok. E nós vamos trabalhar a partir de agora a ideia da perda de carga com essa equação aqui, tá? Ó. Nós vamos trabalhar com essa equação. Por quê? Quando eu faço o HLT maiúsculo dividido por G,
eu tenho o seguinte, ó, a unidade do HLT, igual eu falei com vocês, é joules por quilo, dividido por metros por segundo ao quadrado, ok? E o que sobra aqui, olha, quando eu começo a fazer o corte de unidades de medidas, eu vou ter o HLT minúsculo, que a unidade de medida do HLT minúsculo é metros. Olha que interessante. Então eu estou falando que o HLT é comprimento? Não é comprimento. Mas metro é uma unidade de medida alternativa que vai me dar a quantidade de perda de carga. Vamos considerar o seguinte, para ilustrar, olha só, eu sei que isso é um pouco confuso, mas como é que eu vou medir energia perdida em metros? É simples, na verdade. Vamos considerar que nós estivéssemos fazendo um dimensionamento de uma instalação hidráulica. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cisterna, né? Um poço artesiano, que seja, um reservatório qualquer, que pode ser uma cisterna, poço artesiano, etc. E eu preciso de colocar uma bomba aqui, ó. Essa bomba, o que ela vai fazer? Ela vai captar água aqui, né? E vai jogar a uma distância, por exemplo. Eu tenho um outro reservatório lá na frente. Aqui eu tenho uma caixa d'água, aqui está até na torre e tal, parará. E esse comprimento total aqui, ó, fosse de 500 metros. Então, imagine o seguinte, eu preciso de dimensionar uma bomba para jogar água a 500 metros de distância. Ok, se não existisse perda de carga, essa bomba, ela me dá uma distância de 500 metros, numa tubulação, por exemplo, de 50 milímetros. Vou chutar aqui, né? Situação hipotética, tá? Então, uma tubulação com diâmetro de 50 milímetros, a uma vazão de 5 litros por minuto, eu consigo jogar água a uma distância de 500 metros e ainda ela vai me dar uma pressão de 12 kgf por centímetro quadrado. ATM, não sei o que seja. Ok, então considerando todos esses parâmetros aqui, ó, pressão, que eu posso transformar isso em Pascal, vazão vai me dar velocidade, diâmetro da tubulação, 500 metros, só que existe a perda de carga. Qual que é o efeito prático da perda de carga? A perda de carga, ela fala o seguinte, ó, opa, não são 500 metros. A perda de carga, por exemplo, de 20 metros. O que significa uma perda de carga de 20 metros? Então, eu estou falando o seguinte, ó, se a minha perda de carga, o HLT, for de 20 metros, é como se eu estivesse reduzindo o comprimento máximo que essa bomba consegue jogar de 500 para 480 metros. Então, é isso daqui, ó, vai ser o valor final que a perda de carga vai interferir no comprimento da tubulação. Então, perda de carga é justamente isso, né? A perda de carga me diz que eu tenho perda de energia no escoamento. Eu posso ter uma perda de carga medida em joules por quilo, mas para nós não é muito prático isso, joules por quilo, e posso ter uma perda de carga medida em metros. Aqui sim, ó. Então, aqui eu estou falando que é prático para mim. Por que é prático? É simples. Eu posso somar agora, olha só, eu posso somar perda de carga com altura em metros. A minha altura é dada em metros, ok? O resultado final dessa equação é metro, o resultado final dessa equação é metro, perda de carga em metro. Então, eu consigo somar agora comprimento com energia. E, no fim das contas, eu consigo achar o comprimento total da tubulação, o diâmetro da tubulação, tudo é dado em metros. Entendido? Gente, ou seja, observa que, matematicamente falando, ó, né, matematicamente falando, essa equação aqui, ó, essa aqui que é o que a gente está estudando até agora, ela é igual a essa daqui, ó. Só que uma eu dividi por Z, dividi tudo por Z, ó, e a outra não dividi por Z. Mas é a mesma. Isso aqui é a equação de Bernoulli, e isso aqui embaixo também é a equação de Bernoulli. Todas as duas são equações de Bernoulli, tá bom? Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Assim, matematicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, observa que essa equação aqui agora, que eu estou projetando para vocês, ela está me falando o seguinte, ó, que perda de carga, aqui está até errado, vou até fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo editar isso aí.
Está como imagem, depois eu tenho que editar, porque aqui na verdade é HLT minúsculo, né? Então, a perda de carga é V1 ao quadrado mais E1, P1 sobre ρg e tal, é exatamente aquela equação que eu estava mostrando para vocês. A unidade de medida é metros. Ok, montei a equação da perda de carga. Só que a perda de carga, o HLT, existem dois tipos de perda de carga, né? E é o seguinte, ó, a perda de carga, o HLT, ele é igual à soma do HL. O HL é essa daqui, ó, que é a perda de carga distribuída, mais a perda de carga localizada. O que é a perda de carga distribuída? Perda de carga distribuída corresponde a a comprimento reto de tubulação, ou seja, o HL é tudo que é perda de carga em função de tubo. Eu precisava de jogar água, tirando a água de um poço, de um reservatório, e jogar água a 500 metros de distância. Só que agora eu vou ter que aumentar, não é mais 500, é 700 metros, são 700 metros. Consequentemente, a perda de carga vai aumentar. Quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. Então, o comprimento da tubulação interfere aqui, ó. Então, é isso aqui, ó, HL. O HLM é perda de carga devido a tudo que é conexão que eu coloco na rede. Então, se eu coloquei curva, cotovelo, joelho, válvula, registro, T, tudo isso que você colocar na rede gera perda de carga. Isso é chamado de perda de carga localizada, depende do acessório em si, tá bom? Então, mas hoje, assim, eu quero focar primeiro na perda de carga distribuída, tá? Então, ela ocorre devido ao atrito do fluido escoar com as paredes da tubulação. E a perda de carga distribuída, gente, ela é dada por essa equação aqui, ó, o HL. É igual a esse F, que é chamado de fator de atrito, nós vamos falar bastante dele, tá? Comprimento da tubulação sobre o diâmetro. Então, veja bem, quanto maior o comprimento, maior a perda de carga. Então, comprimento dividido pelo diâmetro. Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Então, se eu aumentar o diâmetro, o comprimento da tubulação, eu vou aumentando o comprimento, vai chegar uma hora que eu vou precisar de aumentar o diâmetro, porque a perda de carga começa a ser muito grande. Então, eu preciso de aumentar o diâmetro, porque quando eu aumento o diâmetro, eu vou reduzir a velocidade e, consequentemente, reduz a perda de carga. Então, veja bem, F vezes L sobre D, velocidade ao quadrado. Então, observa que velocidade ao quadrado. Se eu dobrar a velocidade, a perda de carga distribuída ela fica 4 vezes maior, porque é velocidade ao quadrado. Aqui fala de velocidade média, ó, é porque a velocidade média, a média das velocidades dentro do tubo, tá? Dividido por 2G. Então, perda de carga distribuída é igual ao fator de atrito, vezes L sobre D, né, comprimento sobre diâmetro, vezes velocidade ao quadrado sobre 2G. Então, se eu aumentar o comprimento, eu aumento a perda de carga. Se eu aumentar o diâmetro, eu vou reduzir a perda de carga. E se eu aumentar a velocidade, eu vou aumentar ainda mais a perda de carga. Agora, o que é esse F, fator de atrito? Veja bem, eu comentei com vocês que a perda de carga, ela é em função do atrito, do escoamento do fluido com as paredes da tubulação. Então, fica fácil para a gente concluir que, se eu tiver água escoando em tubo de PVC, ele vai gastar uma energia, ele vai dissipar uma energia menor do que um escoamento da água em tubos de concreto, porque o concreto ele é mais áspero. Então, o fator de atrito está relacionado ao tipo do material que é feita a tubulação. Quanto mais liso, melhor. Então, faz diferença eu trocar uma tubulação de ferro fundido para PVC? Faz, obviamente que faz, né? No conceito de perda de carga faz toda a diferença, porque o ferro fundido ele é mais áspero, ele é mais rugoso, né? Tecnicamente tem um conceito que a gente fala, que é chamado de rugosidade. Então a rugosidade do ferro fundido ela é maior do que a rugosidade do PVC. Aí eu posso trocar? Depende. Depende porque é o seguinte, fica também claro para nós que o ferro fundido ele é capaz de suportar pressões muito maiores do que o PVC. Às vezes eu coloco uma tubulação de PVC, a pressão rasga a tubulação toda.
né? Estoura a tubulação. Então, em alguns casos, às vezes tem que ser de ferro fundido, de aço galvanizado, aço laminado, etc. Bom, gente, então veja bem, aqui eu queria demonstrar para vocês que a perda de carga, ela depende do material que é feita a tubulação, do comprimento da tubulação, do diâmetro e da vazão, porque é a vazão que me fala de quanto que é a velocidade. E a jogada é essa. A grande jogada nossa é determinar a perda de carga através desses parâmetros. Esse é o nosso exercício aqui em fenômenos de transporte. Lá em outras disciplinas de projeto de instalações hidráulicas, vai ser o contrário. Com uma dada perda de carga, nós vamos dimensionar o diâmetro da tubulação. Ok, mas de onde que eu vou tirar a perda de carga? De normas. Existem normas específicas que falam, olha, numa instalação hidráulica residencial, a perda de carga pode ser no máximo de tanto. Como a minha área é mais industrial, a gente vai usar essas normas, algumas normas específicas para falar de quanto que é a perda de carga admissível em um determinado escoamento. Tá bom? Pneumática, por exemplo, tem um determinado valor, 4% da pressão total da rede, da linha. Na hidráulica também tem outro parâmetro, então, outra norma. E nós vamos nessa linha, tá? Bom, gente, então, determinar diâmetro, comprimento, velocidade, é tudo aquilo que a gente fez até agora usando os conceitos da mecânica dos fluidos, considerando que a gente sabe que vazão é velocidade mesárea, né? Comprimento a gente vai tirar através da equação de Bernoulli, o diâmetro através da equação de área e velocidade também. Agora, como que eu faço para obter o fator de atrito? Essa é a grande questão. Gente, tudo que envolve coeficiente e fator de atrito na engenharia, isso vale para todas as engenharias, é algo que é obtido através de experimentos, de ensaios, de empirismo. O que é empirismo? Alguém já colocou em laboratório, montou, testou, tabelou tudo e a gente vai ter que constar tabela. Então a grande jogada é essa. Nós vamos constar tabelas e gráficos para saber de quanto que é o fator de atrito. Para determinar o fator de atrito, a gente precisa, de primeiro passo, saber se o escoamento é laminar ou turbulento. A gente já falou disso aqui, mas daqui a pouco a gente revisa de novo o escoamento laminar e turbulento. Se o escoamento for laminar, eu consigo determinar o fator de atrito de um jeito. Se ele for turbulento, nós vamos usar um outro procedimento de cálculo. E como que é isso? Basicamente é o seguinte. Se o escoamento for laminar, nós vamos usar essa equação, né? Que o fator de atrito é igual a 64 dividido pelo número de Reynolds. Bom, mas como é que faz para calcular o número de Reynolds, né? Eu vou colocar aqui, porque a gente viu na última aula, mas, na verdade, na primeira aula de fluidodinâmica, mas o número de Reynolds, é igual à massa específica do fluido vezes a velocidade média de escoamento vezes o diâmetro dividido pela viscosidade absoluta do fluido. Então, o número de Reynolds é ρ VD sobre μ. A viscosidade é tabelada, a gente consegue obter de tabela. Massa específica é tabelada, a gente já tem falado bastante sobre massa específica. O diâmetro da tubulação é algo que nós já vamos ter de projeto. E a velocidade média em função da vazão. Por que chama velocidade média, né? Imagina que eu tenho uma tubulação aqui, ó. Tá aqui a tubulação, tá entrando água aqui, ó, e a água tá escoando. O perfil de velocidade da água dentro da tubulação, ela muda, ela faz isso daqui, ó. Sendo que aqui a velocidade vai aumentando, no centro da tubulação ela é maior e depois ela vem reduzindo. Ou seja, a gente fala velocidade média, sabe porque é feita a média das velocidades dentro da tubulação, do escoamento, tá? Então, Reynolds é ρ VD sobre μ. Se o número de Reynolds, né? Recordando aí, ó, se o número de Reynolds ele for menor do que 2.400, então aqui eu tenho o escoamento laminar. Se o número de Reynolds for maior do que 2.400, aqui ele é turbulento. E se ele tiver entre 2,
Aqui, na verdade, não é 2.400, é 4.000. Então, acima de 4.000 ele é turbulento, abaixo de 2.400 é laminar, e entre um e outro, né? E isso daqui é chamado de região de transição. Ou seja, o escoamento aqui ele é indefinido, tá bom? Então, veja bem, número de Reynolds menor do que 2.400 é laminar, acima de 4.000 é turbulento, entre 2.400 e 4.000 é uma região de transição, uma região de incerteza, a gente não sabe se ele é laminar ou turbulento, ele está migrando de laminar para turbulento, pode ser um ou pode ser outro. Mas por que isso interfere para nós? Interfere pelo seguinte, interfere porque se o escoamento for laminar, nós vamos determinar o fator de atrito dessa forma. Eu simplesmente pego 64 e divido pelo número de Reynolds, ou seja, se eu jogar isso no gráfico, ele me dá uma reta. É linear, é inversamente proporcional. Tá? Agora, e se ele for turbulento? Aí, se ele for turbulento, nós vamos usar esse gráfico que é chamado de gráfico de Moody. Vamos ver se assim fica melhor de ver. Né? Então, veja bem, gente. O que o gráfico de Moody me dá? Apesar de, assim, às vezes, a turma assusta com o gráfico de Moody, mas é fácil da gente interpretar, não tem mistério, não. Observa que ele tem um gráfico de 3 eixos. Esse eixo da esquerda, esse eixo vertical da esquerda aqui, ó, aqui vai me dar o fator de atrito que eu preciso de achar. Nós estamos falando aqui é o seguinte, de quanto que é o fator de atrito para eu jogar na fórmula e calcular a perda de carga? Se ele for laminar, o próprio gráfico aqui, ó, que é chamado de ábaco de Moody, ou gráfico de Moody, é a mesma coisa, diagrama de Moody, aqui é para escoamento daqui, ó, observa aqui daqui, até aqui, ó, é escoamento laminar. Então é uma reta, ó. É só eu pegar 64 e dividir pelo número de Reynolds. Observa que eu tenho uma região aqui que ele está chamando de zona crítica. O que é a zona crítica? É a região onde a gente não sabe se o escoamento é laminar ou turbulento. Como é que eu sei disso? O eixo horizontal é o número de Reynolds. Observa aqui, o número de Reynolds aqui embaixo. Ó, número de Reynolds. Se eu trazer uma linha descendo aqui, ó, ele está me falando o seguinte, ó, próximo aqui de 4.000, entre 2.400, né? Até que eu estou falando, ó. Olha a região de transição onde começa aqui embaixo. Ela está começando a região de transição bem aqui. Toda hora fica aparecendo nesse menu. Deixa eu mudar aqui. Ó, trazendo essa aqui, ó, toda essa região aqui é chamada de região de transição, ou zona crítica. Então, trazendo a zona crítica, ela começa aqui para nós, ó, nessa linha aqui. Ó. Então, trazendo essa linha aqui para baixo, né, eu vou estar próximo de 2.000. E acima de 4.000, eu começo a ter certeza que ele é turbulento. É onde tem essa linha achurada. Então, tudo além do achurado para cá, é uma região que eu já sei que o escoamento ele é completamente turbulento. Então, aqui é chamado de região completamente rugosa. E essa linha aqui, ó, eu tenho região de escoamento laminar, né? Escoamento laminar é só eu jogar na fórmulazinha. Então, beleza. Se já for laminar, eu já sei como que é. E se for turbulento? Para eu saber o meu fator de atrito, eu preciso de ter dois parâmetros. Eu preciso saber de quanto que é o número de Reynolds e de quanto que é a minha rugosidade relativa. Então, observa que apareceu alguma coisa nova aqui para nós, que é a rugosidade relativa. Vamos fazer um teste aqui. Vamos criar uma situação que eu tenho, por exemplo, suponhamos que o meu número de Reynolds, eu vou criar uma situação aqui que é o seguinte, ó, o Reynolds, ele é igual a 200.000, eu vou criar esse número aqui. A gente fez o cálculo do número de Reynolds e ele deu 200.000. Como 200.000 é acima de 4.000, eu sei que o escoamento é turbulento. E eu tenho uma rugosidade relativa, né, que é o epsilon sobre D, de 0,001.
Eu vou mostrar daqui a pouco como que a gente obtém essa rugosidade relativa. Eu tenho rugosidade relativa de 0,01 e tem um número de reinos de 200 mil. Então, olha só, a rugosidade relativa de 0,01. Vamos achar aqui, ó, a rugosidade relativa de 0,01 é esse número aqui, ó, tá? Número de reinos de 200 mil. 200 mil, eu posso transformar isso aqui para a potência de 10, ó, dá 2 vezes 10 elevado a 5. O número de reinos no eixo horizontal aqui embaixo, ele está dividido em potência de 10. Aqui começa em 0, vai ter 2 vezes 10 a 3. 2 vezes 10 a 3 é 2.000. Depois ele começa aqui, ó, 10 elevado a 4. Então, ou seja, de 10 a 3 aqui até 10 a 4, né, eu tenho uma forma de medir. Aí aqui, ó, 1 vezes 10 a 4 é 10.000 e 1 vezes 10 a 5 é 100.000. Então, essa escala daqui até aqui, ó, corresponde a de 10 a 100.000. E o nosso número é 200 mil, que corresponde a 2 vezes 10 a 5, que é essa linha aqui, ó. Então, veja bem, o que a gente faz para achar? Eu vou subir essa linha aqui, ó. Tá difícil aqui, né? Vamos pegar aqui e fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar uma reta aqui, ó, em cima dessa linha, porque aqui, ó, isso daqui é meu número de reinos, que vale 2 vezes 10 a 5. Aí eu vou pegar uma outra e vou acompanhar agora essa curva aqui, ó. Essa curva aqui é o meu número da rugosidade relativa. Então, quando os dois se encontrarem, encontrou aqui, não é? Eu vou pegar uma reta e trazer uma reta para cá, ó. Aqui desenhar a mão livre fica complicado, mas vou seguir nessa linha aqui, ó. Então, olha só, aqui eu tenho meu fator de atrito. Ó, aqui é 0,03. Aí aqui, ó, eu vou ter 0,031, 0,032, 0,33. Na verdade, aqui eu vou ter de 2 em 2, né? 0,32, 34, 36, 38, 0,04. Ou seja, para esse exemplo aqui, o nosso fator de atrito, ó, o fator de atrito é igual a 0,038. Então, eu só quero mostrar para vocês como que a gente vai usar o ábaco de Rayleigh. Eu sei que é muita informação chegando agora para vocês, mas nós vamos consolidar isso daqui fazendo exercício. No gráfico de Moody, eu vou obter o meu fator de atrito, aqui, ó, cruzando o número de Reynolds com rugosidade relativa. Tá? Rugosidade relativa. Traço uma reta vertical, acompanho a linha da rugosidade relativa. Quando os dois se encontrarem, eu traço uma reta jogando para a esquerda, projetando para a esquerda, e aqui eu vou obter o fator de atrito. Ok, gente, então observa que se o escoamento for laminar, é moleza de achar a perda de carga. Agora, se ele for turbulento, nós vamos ter um trabalhinho. E essa é a jogada, tá bom? Bom, então olha só. Tá bom, e como que eu faço para achar a rugosidade relativa? A rugosidade relativa, o primeiro passo é a gente ir para a tabela. Né? Então tem uma tabela, eu vou passar para vocês. Na verdade, eu até passei, está no final da lista de exercícios lá. Essa tabela, ela vai me dar a rugosidade de um material, rugosidade média, em função dos picos e vales. Quando a gente olha o material, se eu pegar, por exemplo, uma tubulação de aço, a gente acha que a tubulação de aço é tão lisinha. Realmente a gente olha assim a superfície, a gente vê tudo lisinho. Mas quando eu dou um zoom na superfície, né, dando o zoom aqui, ó, a superfície dela é toda irregular aqui, ó, do aço. Tem um aparelho que é chamado de rugosímetro, ele é uma agulha, e essa agulha ela vai deslocando sobre esses picos e vales, e ele acha um parâmetro que é chamado de rugosidade média, que é o RA médio. Tá? Então, esse parâmetro aqui é a rugosidade média do material. Então, olha só, o aço rebitado, a rugosidade em milímetros, ela vai de 0,9 a 9 milímetros. Bom, mas varia muito, realmente varia muito, que é em função do processo de fabricação. Concreto, se bem que aço rebitado hoje para tubulação raramente é utilizado. Né? Concreto, 0,3 a 3, dependendo do concreto. Madeira, 0,2 a 9. Ferro fundido, 0,26. Ferro galvanizado novo, 0,15. Ferro galvanizado com 3 anos de uso. Isso é normal porque no interior da tubulação vai acumulando oxidação e a rugosidade começa a aumentar, 0,27. Aço comercial ou ferro forjado, 0,046.
Vidro 0,0003. Observe o seguinte, que o vidro é um material com baixíssima rugosidade. Aí vocês vão falar, mas e o PVC? O PVC não está aqui. O PVC, o vidro, são materiais que, comparativamente, né, ele tem uma rugosidade muito baixa, comparado com o aço, o concreto, etc. Então, quando a gente vem para o gráfico de Moody, observa que ele tem uma região aqui que ele chama de tubos lisos. O que é o tubo liso? É essa última curva aqui embaixo. É onde eu pego PVC, polímeros de forma geral, tá? Polipropileno, poliuretano, desculpa. Tudo isso vai entrar aqui embaixo. Policarbonato, né? Os polímeros de forma geral, tudo entra aqui embaixo, tá? Inclusive o vidro também. Bom, então, beleza. Eu vou para a tabela, eu acho a rugosidade relativa. A rugosidade, eu pego a rugosidade, divido pelo diâmetro e jogo no gráfico de Moody, para eu cruzar com o número de redes e achar o fator de atrito. Tá bom? Eu só quero que vocês fiquem atentos ao conceito, por enquanto. Não se assustem que nós vamos resolver muitos exercícios de aplicação desses gráficos. Ok, gente. Beleza. Determinamos, então, o fator de atrito e com o fator de atrito a gente consegue calcular a perda de carga localizada. Desculpa, distribuída. Distribuída é toda a perda de carga que está presente no comprimento do tubo. Agora, e como que fica a perda de carga em função das conexões, dos acessórios que eu coloco na rede? Basicamente é o seguinte, a perda de carga que é em função de conexões e acessórios, ela é chamada de perda de carga localizada, tá? E ela depende de todo ponto, tudo que eu coloco na minha rede, na minha instalação hidráulica, que não é tubo. Inclusive, os autores chamam de singularidades, né? Então, a perda de carga localizada, observa que ela tem uma fórmula parecida com a perda de carga distribuída. F vezes comprimento sobre diâmetro, vezes velocidade ao quadrado sobre 2. O que é o LE agora? O LE, na verdade, é chamado de comprimento equivalente. Né? Interessante isso. O que é o comprimento equivalente? Eu preciso de entrar, obter uma tabela do fabricante, das válvulas, dos registros, etc. Para que o fabricante ele me fala de quanto que é o comprimento equivalente de cada acessório que você vai colocar na rede. Então, olha só. Se eu estiver usando contubulação de acessórios Tupi, Amanco, Tigre, com certeza eles têm uma tabela de perda de carga, de comprimento equivalente. E você consulta essa tabela para jogar aqui na fórmula o que é o valor do comprimento equivalente. Mas o que significa o comprimento equivalente propriamente dito? Ele me fala o seguinte, por exemplo, se eu tenho uma tubulação, né, de instalações hidráulicas residenciais, eu estou usando tubo de 20 milímetros, né, que dá ali meia polegada, desculpa. Tubulação de 20 milímetros. Bom, eu vou colocar um registro Globo, esse daqui está aqui um registro Globo, na minha instalação. Esse registro Globo, ele tem um comprimento equivalente de 0,2 metros. O que significa um comprimento equivalente de 0,2 metros? Significa que esse registro, ele gera a mesma perda de carga que uma tubulação reta de 20 milímetros de 20 centímetros. Ou seja, um acessório que tem uma perda de carga de 0,2 metros, ele está gerando a mesma perda de carga que um tubo reto de 0,2 metros ou 20 centímetros. Então, o fabricante, ele te dá essa tabela, sabe? Ele te dá tudo isso para você calcular. Deixa eu abrir uma tabela aqui para vocês, ó. É só a título de ilustração. Mas é voltado para a indústria, né? Isso daqui é um fabricante de equipamentos hidráulicos industriais, que é muito utilizado, né? Ele antigamente se chamava Mannesmann Rexroth, hoje se chama Bosch Rexroth. Fabrica equipamentos hidráulicos, né? Ou conexões hidráulicas, equipamentos, válvulas, etc. Industriais. Então, veja bem, está aqui, ó, eu peguei essa tabela direto no site da Rexroth. E ele está me falando o seguinte, ó, por exemplo,
Se eu pegar uma tubulação de meia polegada, né? Tubulação de meia polegada, se eu colocar um registro de gaveta, ele me gera ele tem um comprimento equivalente de 0,1 metro. O que significa um registro de gaveta com comprimento equivalente de 0,1 metro? Ele está gerando a mesma perda de carga que uma tubulação de meia polegada e de 10 centímetros. Ou, em termos práticos, é como se eu estivesse aumentando o comprimento da tubulação em 10 centímetros. Olha que interessante, quando eu falo para vocês que transição de fluido tem que ser suave, vamos fazer uns comparativos. Se eu colocar um cotovelo 90 graus, raio longo, é como se eu estivesse aumentando o comprimento da tubulação em 30 centímetros. Se eu colocar raio médio, eu estou aumentando em 40 centímetros. Se eu colocar um raio curto, né, que é quase que uma esquina, né, um cotovelo 90 graus, raio curto, eu estou aumentando o comprimento da tubulação em meio metro. Ah, mas e se em vez de usar um cotovelo, eu usar uma curva longa, 90 graus? Eu vou reduzir o comprimento equivalente para 0,2 metros, tá vendo? Então, o comprimento equivalente, ele está relacionado a uma tabela que o fabricante vai te dar. E ali ele te fala de quanto que vale a perda de carga, comparativamente com o tubo, daquele acessório, tá bom? Bom, existem alguns livros que trazem também comprimento equivalente, né? De uma forma mais resumida. Por exemplo, se a gente pegar um dos autores dos livros que a gente está adotando, ele fala que o comprimento, assim, uma tabela, né, que ele traz de forma muito geral, ele traz o seguinte: a válvula gaveta, quanto que é o comprimento equivalente? 8. Quanto que é a válvula globo? 340. Válvula angular, 150. Mas 150 o quê? O que seria essa válvula gaveta que vale 8? Mas 8 o quê? Centímetros, milímetros, metros, né? O que ele fez foi o seguinte, quer ver? Eu vou fazer um negócio aqui interessante, só para a gente entender o que ele estava falando. Ele já pegou o comprimento equivalente e dividiu pelo diâmetro, ok? Vamos pegar aqui uma tubulação de 1 polegada. Tá aqui, ó, tubulação de 1 polegada, tá? Ele está me dando que o diâmetro interno da tubulação, o diâmetro útil, 24,4 milímetros. E se eu pegar uma válvula de gaveta, né, se a gente trouxer aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, válvula de gaveta, ele me deu uma relação de LE sobre D por 8, né? Vamos ver esse fabricante aqui, que é a Rexroth, de quanto que é essa relação. Então, eu vou pegar válvula de gaveta, 0,2, tá bom? E vou pegar o LE e dividir por D. Então, só que o LE está em metros, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 200 milímetros. Olha que interessante. Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Então, válvula de gaveta de 1 polegada. Deixa eu marcar aqui 1 polegada. Registro de gaveta. É esse número aqui, ó. Vou até pintar de vermelho ali, ó. 0,2 metros. Ou seja, 0,2 metros dá 200 milímetros. Se eu pegar 200 milímetros e dividir por 24,4, deu 8,2, tá? Então, olha só, 8,2, né? O livro, ele generalizou. Ele está me falando o seguinte, que toda válvula de gaveta vai ter um LE dividido por D de 8, mas não é bem 8. Dá 8, pode dar 8, tanto para algum fabricante, 7, tanto para outro, né? Mas, ou seja, para fins didáticos, a gente vai usar essa tabela aqui, ó. Ela atende, pegando o LE sobre D. Ele me dá todos os valores direitinho, tá bom? E ele considera válvula aberta, né? Outros fabricantes têm outros autores têm tabelas um pouco diferentes. Ok, gente? Bom, então olha só, o que a gente viu até agora? A gente viu todo o conceito de perda de carga.